Olá, eu sou Patrick Fidelis e este é o Jornal Matematicando. Hoje vamos com as notícias. Homem sobe em pé de alface e ameaça suicídio. Mulher mata marido a pedradas. E o mais importante, a ameaça eminente da fofoca. A fofoca está com um crescimento inesperado. A fofoca está se espalhando rapidamente pelo Brasil inteiro, com a proporção de 1 para 4. Como isso, estamos tendo uma função exponencial, que não é nada mais, nada menos que uma função que começa com um número muito baixo e cresce rapidamente. Mas para isso, eu trouxe outros dois colegas para falar. É com você, Cauã. Para quem não entendeu quando eu falei que a proporção é de 1 para 4, o que eu quero dizer é que uma pessoa espalhará para 4 pessoas, essas 4 pessoas espalharão para 16 pessoas, essas 16 pessoas espalharão para 48 pessoas e assim por diante, causando um nível absurdo da fofoca, aumentando significativamente a fofoca por todo o país e depois, é claro, incluindo, vai chegar ao mundo tudo. Oi, eu sou o Calma Victor e hoje estou aqui para apresentar para vocês o que seria uma função exponencial, para você ficar dentro do tema, para a gente poder, assim, fazer com que vocês consigam entender essa grande média de fofocas que vem crescendo por aí. Bem, podemos definir uma função exponencial sendo uma função com números reais, dada pela função f de x igual a, que seria a base, elevado à variável x, com a sendo maior que zero e diferente de 1. E assim é dada a função exponencial de base a. Bem, com certeza a maioria de vocês não deve ter captado ou entendido o que seria essa função. Imagine que a seja a base e ela está elevada a uma variável, que é ela que determina o seu valor final, que a gente pode dar o nome para ela de x. E como a variável está no expoente, isso a torna uma função exponencial. Isso a torna uma função exponencial. Outro detalhe é que nossa base a ela tem que ser maior que zero e não pode ser 1, ou seja, ela pode ser qualquer valor positivo, menos 1. E por fim, vou lhe dar um exemplo. Imagine que a base de fofocas em uma cidade seja de 3 e a cada dia uma pessoa conte para outras 3 pessoas e essas 3 pessoas contem para outras 3 pessoas. E assim temos a função, que seria f de x igual a 5 vezes 3 com a variável x, elevado à variável x. Bem, para vocês entenderem esse exemplo de função, imagine que 5 é o número base de pessoas que sabe da fofoca. 3 é o número de pessoas que vai crescer por dia. E o 2 seja o número de dias. Então, imagine que estamos no segundo dia da fofoca. Então, seria 5 pessoas vezes 3, que é o número de pessoas que cresce por dia, e a variável, a gente troca o x, que é a variável, trocamos ela por 2. Assim, fazemos a conta. 3 elevado a 2 dá 9. E a gente faz a conta de 9 vezes 5, que dá 45. Ou seja, no segundo dia, 45 pessoas saberiam da fofoca. Mas agora você deve estar me perguntando: mas Cauã, como vamos saber? Como vamos ler isso no gráfico? Bem, meus amigos, eu vou te ensinar de maneira muito prática. Lembra da última fofoca que eu te disse? Que no começo 5 pessoas sabiam? Apenas 5 pessoas. E com o decorrer do tempo, só no terceiro dia, 135 pessoas sabiam? Então, vamos lá. Primeiramente, imaginamos que o eixo y tem a sua base sendo 5, ok? E, e que o eixo y seja o número de pessoas que saberão com o decorrer do tempo. E o tempo será o nosso eixo x. Aonde o eixo x, com o decorrer do passar dele, aumentará com o eixo proporcionalmente pelo eixo y. Então, se por exemplo, estamos no segundo dia do eixo x, então no gráfico do eixo y, na parte do eixo y, já sabemos que 45 pessoas já sabem. É um número assim absurdo.
Então, é bem simples. Se você fala, por exemplo, estou no sexto dia. Você faz o seguinte cálculo: 5, que é o número base de pessoas que a gente sabe que no começo sabiam, vezes o número de pessoas que contará para outras, que no caso é 3, sobre não, elevado ao valor de dias. Então, por exemplo, estamos no sexto dia. Fazemos então a conta: 3 elevado por 6 pela sexta potência e temos o resultado de vai dar 720 vezes o número base de pessoas que sabe, que é 5. Então fazemos a conta. 729 vezes 5 dá 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14, sobe 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Ou seja, 3.645 pessoas saberiam da fofoca no dia 6. Ou seja, o gráfico vai crescer normalmente reto, reto não, mas vai crescer para a linha horizontal até o dia 6 e vai crescer em altura no eixo Y. E assim temos a função exponencial, que crescerá infinitamente até o máximo de pessoas da cidade, até todo mundo da cidade saber dessa fofoca. A fofoca já se espalhou e todos já estão sabendo que o gráfico de uma função exponencial sempre estará no primeiro e segundo quadrantes do plano cartesiano. E também falaram que até podendo ser crescente quando o número for número maior do que 1 ou decrescente quando for número positivo menor do que 1. Mas calma, que a fofoca ainda não acabou. Falaram até que para traçar um gráfico é necessário encontrar valor numérico para alguns valores de x. E lembraram até de falar que quando o gráfico é crescente, a função exponencial é caracterizada por possuir um crescimento muito rápido em comparação com a função afim. E não esqueceram de contar que o gráfico tem como característica um crescimento bem maior do que o das funções lineares.